Nós celebramos a festa da Sagrada Família e o grande propósito da celebração, mais do que olhar para a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, é entender que todas as famílias encontram nessa família o seu ideal vocacional e a meta que o próprio Deus colocou para que se cumprisse. Olha, ser como a Sagrada Família não é uma possibilidade dentre tantas que você recebe, mas o imperativo, que se não formos assim, não viveremos adequadamente o projeto de Deus. E a grande questão é o seguinte: não são os nossos conceitos, não é o que eu acho, não é o que as pessoas falam, que vale sobre como temos que viver nossa vida familiar, mas é o propósito de Deus. É por isso que a maternidade, a paternidade, antes de um direito, ela é um dom, é um presente que Deus te concede, é uma grande graça, sim ou não? Não é verdade? Olha as bênçãos da sua vida aí, né? Cresce, né? Quando era pequenininho era bom que não falava, você fazia o que queria, mas é uma bênção de Deus. Só que se por um lado é uma grande graça, uma bênção, é uma graça que te responsabiliza muito. E o curso que a sua família vai tomar está em suas mãos, está em nossas mãos. Como é que isso vai acontecer? E é interessante que, perceba uma coisa, a primeira leitura, se vocês lerem em casa, ela é extremamente prática e apresenta pontos fundamentais de como a gente tem que viver essa vivência familiar. E uma coisa que eu queria dizer, a partir dessa liturgia de hoje, é sobre a reciprocidade de Deus. Sabe por que muitas vezes nós paramos alguns conceitos de Deus que justificam algumas posturas ou de certa forma deixa a gente um pouco menos atentos com as coisas. Eu sempre costumo dizer que o amor de Deus por nós é incondicional. O que significa isso? Por mais pecador que uma pessoa seja, por mais erros que ela cometa, o amor de Deus por ela vai ser sempre o mesmo, incondicional, por cada um de nós. Por mais virtudes que uma pessoa tenha, por mais santa que ela seja, o amor de Deus não aumenta, é sempre incondicional. Só que essa afirmação não pode deixar a gente pensando assim, não, se Deus me ama incondicionalmente, eu vou viver de qualquer maneira, porque Ele vai assim me amar. Porque olha, se por um lado o amor é para todos, a atitude que nós temos de Deus em relação a nós está condicionada à maneira como eu me relaciono com Ele. Deus não faz acepção de pessoas, mas a minha atitude em relação a Ele abre espaço para que eu faça uma experiência dEle. É assim que funciona. Deus olha as nossas atitudes e Ele espera que, tal como está aqui na primeira leitura, tal como depois Paulo relembra na segunda leitura, que observemos e amemos aos nossos pais. Perceba que ele diz que aquele que honra o pai vai ter o perdão dos pecados, vai ser ouvido durante a sua oração e vai ser a alegria da mãe, não é? Ou seja, aquilo que se vive de maneira familiar é a maneira pela qual nós agradamos o Senhor. E se olharmos o exemplo da família de Nazaré, viveram perfeitamente o projeto de Deus, aquilo que devia ser feito, mas acima de tudo, em todos os momentos juntos, procuraram olhar a vida e cumprir esse propósito, praticado de maneira concreta, não é? Às vezes nós ficamos floreando muito e não fazemos o que tem que ser feito. Deu tempo, José vai com Maria e vai apresentar o menino, assim que ele falava. Consagra o menino. Simeão faz uma experiência que todos nós deveríamos fazer. De fato, reconhecer nele a nossa salvação e ordenar nossa vida a partir desse evento. O evento Jesus, em nossa família, devia ser também como a profetisa Ana, de com 84 anos já, louva a Deus, agradece e fala a todos, porque reconhece quem chegou. E chegou para as nossas famílias aquele que é o ideal fundamental, que precisa organizar e ordenar nossa vivência familiar de maneira prática e concreta. Como eu gosto sempre de fazer de maneira muito prática. Olha, aqui vai dizer a segunda leitura que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, se você quer ser perfeito no que você faz, ame. Perceba que aqui não está falando da perfeição enquanto a ausência de erros, né, de falhas, de limitações, mas de amor, de entrega, de ter seu coração em Deus e entender que eles têm um projeto. Eu imagino que todas as famílias, né, passam por momentos bons e ruins, é verdade? Seja a nível de relacionamento conjugal, seja a relação com os filhos, né?
Enfim, são muitas situações. Mas o primeiro ponto é ter muito claro esse projeto. A família é projeto, ela não vem acabada, não vem pronta. Ela é construída a partir de um princípio fundamental que Deus mesmo colocou. Ele é um modelo que tem que ser perseguido. Agora, a segunda realidade na dinâmica das relações, já nessa ideia que o padre falava de reciprocidade, a gente precisa começar a praticar. Olha, não olha a história necessariamente de como foi o relacionamento com seu pai ou com a sua mãe. Cumpra o mandamento. O quarto mandamento é o único que vem acompanhado de uma promessa de bênção para quem observa e de maldição para quem não observa. E o que é honrar pai e mãe? É dar louvor, é distinguir, é se esforçar por estar ali, é fazer o seu melhor, independente do relacionamento que você tem. É fortíssimo, você fala, padre, eu não sei, o senhor não sabe o que eu vivi com meu pai, com a minha mãe de fato, eu não sei. Mas se você está aqui hoje, foi porque o seu pai e sua mãe disseram, graças a Deus, sim a você. E você tem uma dívida, se pudéssemos pensar assim, impagável. Porque eles te deram a vida, sim ou não? Tem como mudar isso? Então, nesse tempo, gente, nesse espírito de Natal, do Senhor que nasceu, se reconcilia com a sua família. Eu sei que é doloroso, mas o perdão é necessário para que de fato aconteça. A vivência tem que acontecer. Honra seu pai, tem promessa aqui. Aquilo que nós fazemos em relação a Deus, Ele faz em relação a nós. Não como se fosse um jogo, mas Ele deu o jeito certo de vivermos em família. E é a partir desse momento que a bênção de Deus chega até nós. Muitas vezes, nós queremos ser abençoados, né? Que a graça de Deus aconteça, mas a gente não faz aquilo que tem que ser feito. Se preocupe com isso. É um tempo fundamental para começarmos a organizar nossa vida interior. Eu tenho certeza. Amanhã, aliás, em algumas paróquias já hoje, né? Celebramos Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Todo mundo está cheio de meta já, não é verdade? Eu vou perder não sei quantas. Eu já não faço mais essas metas há um tempo, como você pode perceber. Isso é do horizonte dos meus propósitos. Mas você está fazendo um monte de meta, sim ou não? Sim ou não? Se não fez meta, mas você está motivado, não é verdade? No começo do ano a gente pensa um monte de coisa. Não, eu vou... Isso começa, né? E vamos com tudo e vamos... Sabe qual é a meta fundamental? Você põe a meta de perdoar, gente. De reconciliar. Você põe a meta de concretizar o projeto de Deus, aquilo que é fundamental. A gente se preocupa em fazer muita coisa. Conseguir isso, e vou viajar para não sei onde. Louvado seja Deus, que dê tudo certo, em nome de Jesus na sua vida, que Deus te abençoe imensamente. Mas reconcilia nesse tempo. Viva aquilo que é da Sagrada Família. Vive essa experiência de amor, sem a qual ninguém verá Deus, sem a qual nós não veremos o Senhor. Olha, entenda, perdão não é relacionado com amnésia, você não vai esquecer, mas você vai transformar essa situação. Limpa seu coração. Comece esse ano vivendo esse propósito de família, vivendo em família. Mesmo que as situações não sejam as mais favoráveis, faça o que for possível para que o propósito cumpra. Porque quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. E mesmo que aquele a quem você perdoou, a quem você honrou, a quem você abençoou, não tenha a mesma reciprocidade, a questão já é com Deus, não mais consigo. Limpa seu coração no ambiente familiar. E entenda, a sua família é presente de Deus. Mesmo que você olhe às vezes e você não enxergue tudo, não seja como você queria que fosse, mas vai ser com a graça de Deus. Se olharmos pelo horizonte da nossa história, aquilo que temos de dons e aptidões, nós não entenderemos, mas a graça de Deus nos possibilita a chegar a pontos que nós, com as nossas próprias mãos, não conseguimos. E a graça de Deus é a mesma para todos, porque Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele age segundo as nossas atitudes.